Olá, tudo bem? No nosso último estudo, vimos sobre a primeira parte do Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. E hoje, vamos para a segunda parte, a besta que sobe da terra. Quem é essa besta? E o que é o enigmático marca da besta? Será um microchip implantado sobre a pele? E o que é o 666? Fique conosco nesse estudo e descubra esses e outros mistérios. Mas antes de começar o nosso estudo, gostaria de pedir a sua ajuda aqui no nosso canal. A se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho e escrever nos comentários. Pois sua ajuda aqui no nosso canal é muito importante. Posso contar com você? Muito obrigado e Deus te abençoe. Para dar início aos nossos estudos, vamos fazer uma oração? Se puder, feche os olhos, abaixe a cabeça e ore comigo. Senhor Deus, queremos te pedir a tua presença sobre o estudo de hoje e a unção do teu Espírito Santo para cada pessoa que está aqui assistindo. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos ler Apocalipse 13 e o versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13 é um texto simbólico, profético, que faz menção a 2 bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra. 2 bestas emergem para perseguir o remanescente de Deus nos momentos finais da história. Vamos ler agora Apocalipse 10, o versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Tanto a terra como o mar têm um alcance mundial. Aqui se coloca a terra como um complemento do mar, sem nenhuma restrição geográfica. Em Apocalipse 12 diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitai, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, por essa conexão textual, a gente descobre que animal ou besta, quando se trata de linguagem profética, ele representa um rei ou um reino, conforme está escrito em Daniel, capítulo 7, o versículo 17. Esse poder religioso ou político, podemos concluir que a primeira besta representa um poder religioso e a segunda besta um poder político. Apocalipse 13 menciona a união entre essas 2 bestas, formando um poder político religioso. Estudando a fundo as profecias, chegamos à conclusão que a primeira besta representa o sistema religioso papal e a segunda, os Estados Unidos da América. E esse poder que se levanta da terra, de um local isolado, ele possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, pelo simbolismo, nós entendemos que ele tem uma aparência, mas na prática é outra. De quem a profecia está falando? Você se lembra, durante a Idade Média, nos 1260 anos de supremacia papal, os cristãos foram perseguidos, martirizados na Europa? Os Estados Unidos foram colonizados de um local pouco povoado. E eles são a nação protestante. Porque eram cristãos que vieram da Europa, fugindo da perseguição papal. Por isso, os Estados Unidos são a maior nação protestante. E quando foi elaborada sua Constituição, ficou bem claro que eles tinham um ideal: um país sem rei e uma igreja sem papa. Este foi o sonho dos pais peregrinos:
porque eles estavam fugindo da opressão papal. Eles queriam um Estado democrático, onde o Estado e a Igreja fossem separados. Essa questão do poder civil ser separado do poder religioso tem sua aplicação na profecia, nos 2 chifres. É uma besta que surge da terra e tinha 2 chifres. Esses 2 chifres são o poder civil e religioso, claramente separados nos Estados Unidos. Mas tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Hoje, aparência de cordeiro, liberdade religiosa e direitos respeitados. Mas, quando essa nação começará a falar como dragão? Vamos ler Apocalipse, capítulo 13, o versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta, e na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Os Estados Unidos levaram os habitantes da terra a adorar o papado. Mas como será possível? Tem que haver uma união muito próxima dessas 2 potências. E mais, aparece aqui a expressão adorar. Esta é uma questão que envolve adoração. E aqui temos uma nação protestante que vai levar os habitantes da terra a adorar o papado. A questão final do conflito será adoração. De alguma forma, os Estados Unidos irão criar leis que irão levar as pessoas a adorar o papado. Mas como isso pode se cumprir na profecia? A obra-prima do engano e opressão no tempo do fim, arquitetada pelo dragão e operacionalizada pelas 2 bestas, tem o objetivo de cativar a adoração universal. A estratégia final é obrigar o mundo a fazer algo à primeira besta. Formar uma imagem dedicada a ela e então adorar essa imagem. E, por tabela, adorar a besta e o próprio dragão. Essa descrição também mostra uma progressão da história. No tempo do fim, a apostasia irá de mal a pior, como já indicou o apóstolo Paulo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, o versículo 13. O desenvolvimento das 2 bestas de Apocalipse 13 significa que a ameaça do engano se incrementará dramaticamente, não somente para os que não são cristãos, mas sim de uma maneira especial para os crentes cristãos e para as igrejas cristãs em todas as partes do mundo. A besta da terra apareceria com 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Esse contraste acentua seu caráter sedutor. O cordeiro é símbolo por excelência no Apocalipse. 28 vezes representa a Cristo como o Cordeiro de Deus. O faz dele o símbolo principal. A aparência como Cordeiro da besta da terra indica a natureza da última fraude da prova final da fé. A besta da terra deseja ser tomada como semelhante a Cristo, mas suas palavras revelam as mentiras, as heresias e os planos assassinos do dragão e da besta anticristo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, o versículo 15. Cristo brindou essa notícia adiantada a todas as gerações futuras. Esta advertência antecipada de Cristo que apresenta Mateus 24 está elaborada em Mateus capítulo 13. A besta da terra realizará grandes sinais. Apocalipse 13, 13.
é caracterizada como o falso profeta. Apocalipse capítulo 16, o verso 13. Desta maneira, o Apocalipse revela que a era cristã desenvolverá dois personagens anticristo, que atuarão em uma união íntima. Apocalipse 13 descreve um trama no tempo do fim, com um Cristo falso e um falso profeta, diferente, cada um com um próprio papel a desempenhar, com a fim de alcançar um alvo comum, unir o mundo inteiro em rebelião contra Deus. Apocalipse 16, verso 13 e 14. O falso profeta do Apocalipse, capítulo 13, de 11 a 17, afirma ser o último porta-voz de Deus. Aparece no panorama da história só depois que a besta do mar dominou por 42 meses e recebeu sua filha mortal. Apocalipse 13, verso 12. Esta sincronização da história do falso profeta é de importância histórica para a igreja. Sua atividade significa o começo do ato final do drama dos séculos, que conduz ao último enfrentamento entre Cristo e o Anticristo. O Espírito de Deus se manifestou em sinais milagrosos depois que Cristo completou sua missão, com o propósito de glorificar mais a Cristo. João, capítulo 16, versículo 13. Sua contraparte aparece no falso profeta, inspirado pelo espírito de demônios, para levar a cabo sinais. Apocalipse 19, versículo 20. Seu propósito é seduzir o mundo e introduzir todas as nações a adorarem ao Anticristo. A besta cuja ferida mortal foi curada. Apocalipse 13, de 12 a 14. Para realizar isso, o falso profeta mandará aos moradores da terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Apocalipse 13, versículo 14. Muitos intérpretes reconhecem neste quadro de Apocalipse 13 uma correspondência essencial com a história dos três jovens hebreus em Daniel capítulo 3. Assim como nos dias de Daniel, o levantamento de uma estátua literal em honra do rei de Babilônia foi seguida imediatamente por um decreto legislativo para adorar a imagem. Daniel capítulo 3. Assim também se repetirá esse procedimento em uma escala universal no tempo do fim. Vamos ler Apocalipse 13, 13 e 14? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foram dados a executar, diante da besta, diante dos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida espada sobreviveu. O fogo do céu anticristão, evidentemente, funciona como contraparte satânica dos sinais realizados pelas duas testemunhas. A besta da terra é a antítese dos profetas de Cristo, simbolizado pelas duas testemunhas do capítulo 11. O sinal do fogo das duas testemunhas de Deus se refere a seus dons do Espírito Santo. Vamos ler Atos 2, 13 e 4? Atos 2, 13 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, o uso do fogo pelo falso profeta seria uma referência aos dons pseudo-carismáticos que criam uma comunidade eclesiástica falsa que rende lealdade ao anticristo. Enquanto todo mundo adorar como
uma devoção máxima à besta, aparentemente invencível. Apocalipse 13, versículo 4. O Apocalipse de João assegura à igreja: o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Vamos ler agora Apocalipse 13, o versículo 16 e 17. Apocalipse 13, 16 e 17. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca, sob a mão direita ou sob a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui temos um decreto: ninguém poderá comprar ou vender, se não tiver na mão ou na testa a marca da besta. Ela dividirá a humanidade entre fiéis e infiéis ao sistema. Promoverá um embargo cruel, proibindo os dissidentes de comprar e vender. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. O que deve ser entendido literalmente, a marca da besta não será um sinal visível, um microchip ou um código de barras, como dizem por aí. Essa é uma forma da Bíblia se expressar. Quando diz mão, é símbolo de trabalho. E quando fala em mente ou na fronte, é símbolo de aceitação consciente. No entanto, para entender o que é a marca da besta, é preciso descobrir o que é o selo de Deus. Refere-se às antigas formas de autenticação dos reis, com seus anéis e carimbos aplicados em gravações em cera, certificando documentos, cartas, indicando algo reservado, particular ou autorizado. Em Ezequiel, o selamento protege alguns judeus contra a matança causada pelos invasores. Ezequiel, capítulo 9, versículo de 1 a 11. Assim como o sangue nos umbrais das portas livrou os israelitas do anjo destruidor. Êxodo, capítulo 12, 21 a 23. O selo de Deus é um elemento distintivo de seu povo, que guarda seus mandamentos e tem a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Dentre os mandamentos, o quarto é o único que revela Deus como Criador. A linguagem desses mandamentos está presente na primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, a qual é pregada pelo povo que é selado. Apocalipse 14, 1 e Apocalipse 7, de 1 a 8. Ou seja, esse povo tem como elemento distintivo a guarda dos mandamentos, com ênfase especial no quarto, que ordena a observância do sábado. O sábado tem sido um sinal entre Deus e seu povo ao longo das eras. Ezequiel 20, versículo 12 e 20. Portanto, se o selo de Deus se torna visível pela guarda dos mandamentos, em especial o sábado, a marca da besta se torna visível pelo antissábado, o domingo. A marca da autoridade papal. A questão do conflito final tem a ver com adoração. Adorar a Deus no sábado ou no domingo. O dia santo é o sétimo dia, o sábado, ou é o primeiro dia da semana, o domingo? A mudança do sábado para o domingo foi um ato do imperador romano e de Roma papal. Daniel 7, 25. E a aceitação do domingo por parte de outras igrejas é um sinal de submissão à igreja de Roma. O selo de Deus será posto sobre a testa, indicando a aceitação consciente. O selo sobre a fronte dos fiéis é um sinal religioso de lealdade, porque João o explica como o nome do Cordeiro e do Pai, escrito em suas frontes. Apocalipse 14, versículo 1. Claramente reflete o caráter de Deus e de seu Filho. João 15, versículo 10. Em comparação, podemos entender a marca da besta como um sinal religioso
que representa a mente e o caráter do anticristo rebelde. O sinal na mão direita e na testa significa que muitos aceitarão o falso dia de descanso por livre e espontânea vontade, ou seja, com plena consciência. E outros aceitarão pela força das circunstâncias, por não quererem perder o trabalho, ou seja, por conveniência. Quem não receber a marca na testa será ameaçado pelos poderes da terra. Aquele que receber a marca da besta, conforme indica a terceira mensagem angélica, sofrerá a ira de Deus, as 7 pragas, e será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, 14, 15. Todos tomarão sua decisão, e isso significará salvação ou perdição eterna. Ao domingo ser estabelecido como dia oficial de repouso, os guardadores do sábado serão perseguidos e sofrerão severas medidas para que haja conformidade. Os cristãos enfrentarão um boicote de alcance mundial. Os que se recusarem a alinhar-se com essa confederação política religiosa serão considerados dissidentes. A eles serão negados emprego e sustento. Os seguidores do anticristo imporão um boicote aos crentes na Bíblia que não aceitam a marca da besta e que nenhum pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome, Apocalipse 13, 17. Os santos terão seus direitos civis negados e chegarão a estar sujeitos a ser processados e sentenciados por lei. Mas Deus cuidará deles. Isso é o que representa o não comprar e nem vender. Todas as profecias bíblicas têm apontado que a história do mundo está se aproximando do seu fim. Mateus 24 tem nos mostrado os sinais na natureza, na sociedade e no mundo religioso. Isso tudo nos mostra a importância de nos prepararmos a cada dia para a breve volta de Jesus. Estudando as Escrituras, principalmente as profecias, para não sermos pegos de surpresa. O ponto crucial de Apocalipse 13 é que cada pessoa está obrigada a prometer sua lealdade e revelar seu caráter de uma maneira ou de outra, sem a possibilidade de permanecer neutro. Todos devem decidir-se e identificar-se ou com a verdade de Deus em Cristo ou com o credo do anticristo. Vamos ler agora o versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Acredita-se que João deu a certas cifras um caráter simbólico, que era algo familiar na forma de pensar hebraica. Assim como o número 4 representa ou simboliza a universalidade ou totalidade, o 7, o descanso e a perfeição, o 12 representa o povo do pacto de Deus, ou a igreja. Assim também 6 pode haver-se percebido como um símbolo para o homem sem Deus, e sem o descanso que Deus lhe dá. O número 6 aponta ao dia da criação do homem. Gênesis 1, 27 a 31. O rei de Babilônia fez uma estátua de ouro que media 60 côvados de altura e 6 de largura. Daniel 3, versículo 1. Na cultura babilônica, o número 600 é uma referência a todos os deuses do panteão babilônico, para que adorassem quando desse a ordem. Desse ponto de vista, o número 666 sugeria o esforço do anticristo de se exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo.
João declara em forma específica que o número 666 é número de homem. Apocalipse 13, versículo 18. A ser multiplicado, o número 6 dá a entender uma repetição dos esforços da besta para fazer-se passar por Deus. Entretanto, 666 representa negativa do homem de proceder rumo ao 7, de dar glórias a Deus como Criador e Redentor. Representa a fixação do homem consigo mesmo. O homem procurando a glória em si mesmo e em seus próprios poderes criadores, sem Deus. Apocalipse 13 apresenta o homem exercendo sua soberania à parte de Deus. O homem conformado à imagem da besta, no lugar da imagem de Deus. Estamos vivendo hoje em momentos solenes. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo muito rápido e todos terão que tomar uma decisão. Ou a marca da besta, ou o selo de Deus. O sábado ou o domingo. Jesus está muito perto de voltar. Mais do que você imagina. Em Tiago 4, versículo 4, diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Hoje, Jesus está te convidando. E qual será a sua resposta? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que habita nas alturas dos céus, estamos aqui para entregar nossa vida a Ti, Senhor Deus, o único Senhor e soberano, digno de honra e de toda adoração. Entra no nosso coração. Concede o Teu Espírito Santo a cada pessoa que está assistindo esse vídeo. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.